Vou fazer um convite a vocês para que a gente faça uma viagem no tempo. Vamos retornar lá para Jerusalém, um pouco antes da Páscoa, e vamos encontrar essa cidade meio em turbulência por conta da intensa tensão religiosa e política que existia na época. Jesus já estava em Jerusalém. Foi nesse momento que aconteceu aquela história que todos nós já conhecemos, da expulsão dos vendilhões do templo. Jesus encontra o pátio dos gentios, que deveria ser um local de oração para aqueles que não fossem judeus. E ele encontra esse pátio tomado de comerciantes, vendendo animais para o sacrifício, pombas, carneiros, bois, cambistas que faziam a troca da moeda romana pela moeda que era aceita no templo, porque a moeda romana era considerada impura. Então era um local de muita comércio, Então aquela confusão, aquela gritaria, além da corrupção que ali existia, da ganância, e isso tudo nos remete àquela passagem, então, que Jesus fica muito nervoso em ver toda aquela situação que ali existia e expulsa os vendilhões do templo, com chicotes, derrubando as mesas. E aqui eu vou fazer uma parada e vou pedir para vocês refletirem. Será que Jesus condiz com esta imagem? Jesus, que era todo amor, que era o manso e pacífico, condiz com a ideia de violência? Mas a gente não tem outra descrição, somente a que Mateus trouxe no Evangelho. E aí fica a nós pensarmos, talvez, que seria a forma que Mateus colocou para que nós entendêssemos o que ali aconteceu. Porque a gente se espelha muito, A gente ainda não tem a evolução de Jesus. E ele pode ter agido de uma forma completamente diferente, mas para nós, talvez, nós não tivéssemos esse entendimento. Então, Mateus coloca que ele usou de violência para expulsar esses vendilhões. Mas ainda não é o tema da nossa preleção de hoje, então vamos continuar. É só para a gente entender qual era o momento histórico ali do que estava acontecendo. Então, após esse momento de que Jesus expulsa esses vendilhões do templo, no dia seguinte, ele volta ao templo para pregar. E os líderes religiosos, que estavam muito nervosos, muito irados com aquilo que ele fez, porque eles lucravam com aquele comércio. Eles também ganhavam com essa corrupção, com essas vendas. E o que Jesus fez acabava prejudicando eles de alguma forma. E era uma crítica que Jesus também estava fazendo. Ali era um local de oração e não de vendas, não de comércio. Então, eles chegam até Jesus no dia seguinte e perguntam para ele com que autoridade ele havia expulsado os comerciantes do templo. E Jesus fala para eles que pode responder o que eles perguntaram, mas que eles teriam que responder também uma pergunta de Jesus. E Jesus pergunta a eles se o batismo de João Batista, era dos homens ou era dos céus, colocando esses líderes em uma encruzilhada, porque aí eles pensaram, se a gente responde que é dos céus, ele vai questionar, então por que vocês não acreditaram nele? Se a gente responde que era dos homens, a gente vai criar a ira da população que acreditava em João, via João como um profeta. Então eles optam em falar, não sabemos. E aí Jesus fala para eles, então eu também não vou responder para vocês a pergunta que me fizeram. E aí Jesus vai contar a parábola dos 2 irmãos, que é justamente o tema da nossa preleção de hoje. Então, nessa parábola, existia um senhor, um homem, que tinha 2 filhos. E aí ele chega para o primeiro filho e fala para o filho que ele deveria ir trabalhar na vinha ainda aquele dia. E esse filho responde para ele que não queria. Só que depois esse filho se arrepende e vai trabalhar na vinha.
E ele chega no outro filho e fala a mesma coisa. E esse outro filho responde para ele: sim, Senhor. Só que esse filho não vai trabalhar, não cumpre o que prometeu. E aí ele fala: qual desses dois filhos agradou mais a Deus? E os líderes religiosos responderam que era o primeiro, que havia dito não, mas que depois, arrependido, foi trabalhar na vinha. E aí ele fala: eu vos digo que os publicanos e as prostitutas ganharão o reino dos céus primeiro do que vocês, porque eles creram em João. E vocês, mesmo vendo que eles creram em João, vocês não creram. Então, todas essas passagens, elas estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 1 até o versículo 31. Conta toda essa história, né, que eu acabei de contar para vocês. E agora a gente vai, então, interpretar o que Jesus queria dizer com essa parábola. O que seria a vinha? Então, a vinha no mundo, ela é a nossa família, ela é o nosso local de trabalho, ela é a nossa sociedade. Naquela época, os judeus foram o povo escolhido por Deus para receberem suas leis, foram o povo que aceitaram a adoração de um Deus único. Eles foram o povo que receberam o Messias, que iriam receber o Messias. E o que eles fizeram de todo o conhecimento que eles receberam, de todas essas bênçãos que eles receberam de Deus? Eles guardaram para eles. Então, Jesus compara esses fariseus, os saduceus, os senhores das leis, né, os líderes religiosos, justamente ao segundo filho, que primeiramente fala, sim, Senhor, aceitando tudo aquilo que foi ofertado, mas que depois não trabalha na vinha. Porque eles não dividiram esse conhecimento com nenhum outro povo. Para eles era tudo muito fechado, então o conhecimento era para os judeus, o povo escolhido. Até hoje, os judeus ainda são um povo muito fechado. E o que se esperava deles era que eles dividissem essas verdades com os outros povos, difundissem a verdade que foi dita a eles. Por isso que ele fala que os publicanos, as prostitutas, acabaram entendendo essas verdades. Inicialmente, aceitaram o convite do mundo, da matéria, pelo dinheiro, por ganância, pela luxúria, mas depois, se arrependendo, quando conheceram João, quando conheceram Jesus, modificaram toda a sua trajetória de vida e foram ser discípulos de Jesus, foram acompanhar Jesus. A gente tem o exemplo de Mateus, do próprio Mateus, que era um publicano. Nós temos o exemplo de Zaqueu, que era publicano, de Maria Madalena, que era uma cortesã. Todos eles modificaram as suas vidas para seguir Jesus. Então, inicialmente aquele não e depois o sim, né? O arrependimento e a mudança. E nós? Com quem que a gente se afiniza? Como que a gente pode interpretar essa parábola nos dias de hoje? Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha. Todos nós temos, familiares que nós precisamos nos perdoar, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar. Nós temos o chefe difícil, o amigo do trabalho, os colegas de trabalho que são difíceis, né? Situações, às vezes, no nosso dia a dia que nos causam revolta. E como é que a gente está agindo diante de tudo isso? Nós somos aquele filho que fala não e depois a gente já está naquela fase de se arrepender e fazer essa modificação íntima. Porque quando a gente é convidado a trabalhar nessa vinha, primeiro a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? A mudança começa dentro da gente. Então, é aí que a gente entra o autoconhecimento, que entra a nossa reforma íntima. É quando a gente vai olhar para a nossa sombra e vai identificar aonde tem aquelas coisas,
aquelas falhas, né? Aonde a gente ainda erra. Então, a gente é convidado a trabalhar na vinha e a gente está dando sim ou não. A gente ainda está optando, falando que sim, aceitando, ouvindo a palavra de Deus, tendo os conhecimentos necessários sobre o Evangelho, sobre como que, né, assim, por exemplo, quem está numa casa espírita, sobre o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo nos ensina, e nós ainda somos aquele homem velho, ou nós já estamos nos dando a oportunidade de trazer à tona o homem novo. Essa parábola também, ela me fez lembrar de uma outra frase de Jesus, uma outra fala de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, que fala assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede do mal. Nessa fala, Jesus está ensinando a gente a valorizar a sinceridade, a honestidade, a coesão. Aí vocês vão falar, tá, mas aí lá na parábola, um filho falou que sim e não foi, o outro falou que não e foi. Justamente, existe essa... É aí que a gente vai ver que é justamente essa contradição entre as palavras e os atos. Mas se Jesus pede para a gente ser honesto e coeso, o primeiro filho falou que não e depois foi. Isso está correto? Aos olhos de Deus está. Por quê? Porque esse filho modificou. Ele deu esse não inicial, mas ele se arrependeu e agiu no bem, agiu indo trabalhar na vinha. Então, é isso que Deus espera da gente também. Porque a gente ainda falha muito, a gente ainda fala muito não, né? E às vezes a gente fala sim e não cumpre o prometido também. Então, quando a gente vem, que a gente reencarna nesse planeta, a gente vem para cá, aqui esse planeta é uma escola, e a gente está tendo a oportunidade de evoluir. Para isso que a gente reencarna, para a gente ir evoluindo. Para a gente conseguir evoluir, é necessário que a gente mude. Mude os nossos defeitos, ressignifique esses defeitos, deixe para trás os vícios que a gente ainda carrega e comece a trilhar o caminho que Jesus veio exemplificar para todos nós. Não é fácil, mas está ali o caminho. Então, a gente pode ir de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, conseguindo fazer a nossa parte. E está errado a gente mudar? Não. Desde que isso seja para o bem, não existe vergonha nenhuma em mudar pensamentos, em mudar atitudes. A gente precisa estar aberto, a gente não pode ficar preso aos nossos preconceitos. A gente precisa aprender a olhar o mundo com os olhos que Jesus olhava. Jesus não tinha preconceitos que nós temos. Jesus sabia quem nós éramos, independente do que nós fôssemos. Ele sabe quem nós somos hoje. Porque por mais que a gente possa vestir máscaras para o mundo, para Jesus, para a espiritualidade, eu não visto máscara. Eles sabem exatamente quem eu sou. O que eu já melhorei, o que eu preciso melhorar. Então, eu também preciso olhar para mim, não me enganar em relação a mim mesmo. Às vezes é doído, né? Isso é bem doído. A gente ter que se olhar e ter que ver os nossos defeitos não é fácil. Mas é necessário para que a gente seja como aquele filho que se arrepende. E tá, mas como é que eu vou trabalhar nessa vinha? Eu vou trabalhar nessa vinha perdoando aqueles que me magoam. Mas perdoar não é fácil, né, gente? Não é. É um trabalho que a gente faz de formiguinha, diariamente, analisando, às vezes, aquela situação, ou aquela pessoa que convive conosco e que, às vezes, nos magoa tanto. E procurando entender que, às vezes, aquela pessoa não está na mesma faixa de vibração que a gente. Talvez ela não tenha o entendimento que a gente já tem. Então, eu posso ir trabalhando o meu perdão. Eu não vou conseguir perdoar do dia para a noite, mas eu posso ir trabalhando esse perdão. Eu posso trabalhar na vinha, não julgando o meu próximo. Porque eu não sei onde o sapato do outro aperta. Eu sei aonde o meu sapato aperta.
né? Então, por que eu vou julgar o outro? Eu não conheço a história de vida do outro. Eu posso trabalhar na vinha não sendo maledicente, falando mal, fazendo fofoca daquelas pessoas que estão à minha volta, em qualquer ambiente que seja. Eu posso trabalhar na vinha servindo ao próximo, numa casa espírita, num templo religioso, em uma ONG, em qualquer local em que faça um trabalho, em que ajude o outro, em que eu possa ajudar a estender a mão. Eu posso trabalhar na vinha praticando a caridade. Caridade não só material, de doar dinheiro, de doar, como a gente pediu aqui, alimentos para a cesta básica, mas que é importante porque muita gente passa fome e necessita. Mas a gente pode fazer a caridade ouvindo aquele amigo que vem procurar a gente. E às vezes até aquele desconhecido que senta do lado da gente no ônibus e começa a desabafar. A gente pode ouvir esse amigo, esse irmão, porque perante Deus todos nós somos irmãos. Então, esse é o trabalho da vinha, esse é o trabalho que nós somos chamados a fazer. Não é grandes coisas, nós não somos talvez missionários. Pode ser que aqui no meio entre nós tenha um missionário e a gente não sabe. Mas normalmente todos nós temos essa oportunidade de praticar o bem, de ajudar o próximo, de levar uma palavra de incentivo, de levar uma palavra, uma alegria, um abraço para quem necessita. São atos pequenos, mas que às vezes para aquela outra pessoa vai fazer uma diferença enorme. Então, quando a gente falou aquele não inicial, se preocupou mais lá com as coisas do mundo, da matéria, em ganhar dinheiro, em ficar rico, né? Quantas vezes a gente, né, que gostaria de ter muito dinheiro, de ter muitos bens, ou então a gente se perde em festas, em luxúria, em tantas coisas que o mundo oferece para a gente, que são alegrias efêmeras, mas que a gente se perde ali, porque a gente acha aquilo brilha aos nossos olhos. E aí a gente vê, de repente, no momento da vida da gente, às vezes num momento difícil, que aquele não era o caminho correto, que ali estava faltando alguma coisa. Eu posso sim trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso do bem material, eu preciso ter uma casa para morar, eu preciso de roupa para vestir, de alimento. Eu posso me divertir, sair, passear. Tudo bem, não tem problema, tudo isso, desde que seja locais, que seja edificante, que seja para o nosso bem, não tem problema nenhum. Então, a gente pode viver o que o mundo nos oferece, mas a gente pode, sim, a gente já pode entender que a gente precisa mudar e que a gente pode fazer a nossa mudança e começar a trabalhar em nós mesmos, nos modificando. Quando a gente modifica um tantinho assim, a gente vai começando a modificar o que está à nossa volta. Porque a gente começa a agir diferente e as pessoas que estão à nossa volta vão percebendo essa diferença e também vão mudando o seu modo de agir. E assim, é muito importante, né? Assim, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, é muito importante que a gente pratique essa caridade, que a gente pare e olhe para nós mesmos e comecemos a verdadeiramente fazer aquilo que Deus nos convidou. Jesus, ele não condenou aquele primeiro filho porque disse não inicialmente. Ele elogiou o arrependimento e a sua ação. Chico Xavier nos ensinou, por uma de suas frases, que muitas vezes de vocês pode ser que já conheçam, que ele fala, né, que o bem que praticares em algum lugar será seu advogado em toda parte. Então, esse bem é o que vai fazer, tudo que a gente fizer de bem é o que vai contar. Quando a gente for para um outro plano, eles vão perguntar para a gente, o que vocês fizeram? Não o que vocês foram, o que vocês tinham, isso não interessa, mas o que vocês fizeram de bem? O que vocês fizeram para os seus filhos, para os seus esposos, para as suas esposas, para os seus amigos, para os seus familiares, para aquele estranho que cruzou com você na rua? Então, fica aqui o convite
para que todo mundo possa vir trabalhar nessa vinha, que a gente possa fazer um esforço contínuo, que os nãos que a gente deu até agora, que eles se tornem sim, através do amor e ação. Todos nós podemos modificar o nosso caminho. Todos nós podemos fazer diferente. Todos nós podemos dar o sim. Ou então, se dermos o não, podemos nos arrepender e fazer o bem, ir trabalhar na vinha e em ação, mostrar que essa mudança ocorreu por ações, que é isso que Jesus espera de todos nós. Então, eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado, que essas reflexões falem ao coração de vocês, falam ao meu, que todos nós possamos sair daqui e possamos meditar naqueles nãos que nós demos e que nós podemos modificar, possamos dar os nossos sims de agora em diante. Então, que Jesus ilumine a vida de vocês, o coração de vocês, e eu tenho assim, muita gratidão por vocês estarem me recebendo e ouvindo essa lição de Jesus